Com nenhum morador fixo, condições climáticas extremas e icebergs gigantes que parecem arranha-céus, a Antártica é sem dúvidas um dos continentes mais fascinantes do planeta. Uma visita a esse imenso deserto congelado é garantia de uma jornada inesquecível. Uma expedição para a Antártica certamente vai te surpreender, mas talvez seja uma boa ideia assistir a este vídeo antes de decidir. Aqui estão 15 descobertas perturbadoras na Antártica que ninguém consegue explicar. Número 1. O cruzeiro soviético perdido, Karvanchanka. Karvanchanka, que em russo significa Mulher de Kharkov, é o nome de um modelo de veículo off-road desenvolvido especificamente para a Antártica nos anos 50, na antiga União Soviética. Ele foi criado com base em uma plataforma de trator e lembra bastante um tanque de guerra. 2 desses veículos foram levados para a Antártica no ano de 1959, conseguindo chegar até o Polo Sul. Hoje, eles permanecem ali como monumentos próximos à Estação Antártica Russa Progress. Na década de 50, tanto a União Soviética quanto outras potências começaram a intensificar suas pesquisas na Antártica. Com o avanço das expedições, os exploradores perceberam que os tratores convencionais simplesmente não eram suficientes para encarar aquele ambiente brutal. Era preciso desenvolver um novo tipo de veículo, capaz de resistir às condições extremas e, ao mesmo tempo, oferecer um espaço minimamente confortável e seguro para os membros da expedição. Foi assim que nasceu esse veículo incrível, uma verdadeira solução sob medida para os desafios do continente gelado. Esse gigante explorador media mais de 4 metros de altura e quase 3,5 metros de largura, com um comprimento impressionante de quase 9 metros. Por dentro, a cabine era praticamente do tamanho de um pequeno apartamento, com espaço para acomodar confortavelmente 8 pessoas. Além da área de comando, onde ficavam o motorista e navegador, o veículo tinha uma pequena cozinha, um dormitório e até um banheiro. Como se não bastasse, havia também uma oficina separada, transformando o veículo em um verdadeiro laboratório móvel. No ano de 1975, uma versão aprimorada substituiu o modelo original, e acredite se quiser, essa versão modernizada continua em operação até hoje. Número 2. Naufrágio levantado pelo gelo. Prenda o cinto porque chegou a hora do nosso tópico curioso de hoje. O que encontraram na Antártica e que ninguém deveria ter visto. Imagine um naufrágio literalmente erguido das águas congelantes, como se tivesse sido cimentado dentro do gelo. Mas espera aí, naufrágios não deveriam estar no fundo do mar? Nem sempre. Na Antártica, as coisas funcionam de um jeito bem diferente. O que acontece nesse continente gelado é que muitas vezes navios naufragam não por afundar diretamente, mas sim porque acabam sendo congelados no próprio gelo marinho que se forma durante as partes mais frias do ano. É como se fossem selados dentro de uma camada de cimento natural. E a menos que a embarcação seja um poderoso quebra-gelo, capaz de atravessar camadas espessas de gelo, o navio simplesmente fica preso, congelado no tempo, até que o degelo da estação seguinte o liberte. Pior ainda, o gelo pode literalmente esmagar a embarcação. Um dos exemplos mais famosos dessa tragédia congelada é o navio Endurance, que ficou preso e foi destruído pelo gelo durante a expedição de Ernest Shackleton, em 1915. O naufrágio do Endurance que levava Shackleton e sua tripulação até a borda da Antártica foi recentemente localizado a quase 3.000 metros de profundidade. Mas este navio misterioso do nosso tema de hoje teve um destino ainda mais curioso. Ele foi elevado por um iceberg, ficando eternamente preservado e preso em um penhasco de gelo. A grande pergunta que fica é: o que aconteceu com a tripulação? Qual é a verdadeira história por trás dessa jornada condenada? Conta pra gente suas teorias nos comentários. Número 3. Milhões de ninhos no fundo do mar. Recentemente, uma expedição científica a bordo de um navio de pesquisa rompeu um recorde impressionante ao descobrir a maior colônia de peixes em reprodução já registrada na história. A colônia foi encontrada a quase 500 metros de profundidade, sob o gelo do mar de Weddell, e se estendia por pelo menos 240 quilômetros quadrados, uma área maior do que toda a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Foram filmados mais de 12.000 ninhos ativos, mas o estudo revelou que o total estimado de ninhos na região passa de 60 milhões. Algumas espécies de peixes são conhecidas por fazer ninhos.
mas os cientistas jamais haviam encontrado tantos ninhos de uma só vez, nem mesmo entre as espécies consideradas mais sociáveis. A descoberta aconteceu enquanto a equipe do navio cruzava a área entre a Península Antártica e o continente principal. Parte da pesquisa envolvia mapear a vida no fundo do mar, então os cientistas rebocaram lentamente um equipamento especial que gravava vídeos enquanto deslizava poucos metros acima do solo oceânico. O mesmo dispositivo usava tecnologia de sonar para mapear as características do fundo do mar. Foi nesse processo que, embaixo da plataforma de gelo flutuante do Mar de Weddell, um dos membros da equipe notou algo curioso. Círculos apareciam repetidamente nas imagens. Esses círculos eram os ninhos de uma espécie chamada peixe-gelo de Jonas, um peixe exclusivo das águas da Antártica e do Oceano Austral. Esses peixes têm um sangue transparente, repleto de compostos anticongelantes, uma adaptação perfeita para sobreviver nesse ambiente extremo. Número 4. A estátua no meio do nada. Não é à toa que chamam esse lugar de polo de inacessibilidade. Há cerca de 6 décadas, exploradores soviéticos se tornaram os primeiros a alcançar esse ponto improvável. O ponto do continente antártico mais distante de qualquer mar ao redor. Em 1958, uma equipe de 18 homens partiu em direção ao polo de inacessibilidade, arrastando atrás de si uma série de trailers de trator carregados de equipamentos e construções pré-fabricadas. Ao chegar, eles começaram a montar uma pequena estação, que incluía uma cabana para abrigar 4 pessoas, uma sala de rádio, 2 antenas de rádio de 20 metros de altura e um conjunto de instrumentos meteorológicos. No topo da cabana, eles instalaram um busto de plástico de Lenin, apontando simbolicamente para Moscou. No entanto, logo ficou claro que o local era remoto demais para ser usado de forma permanente. Após apenas 12 dias, a equipe foi embora. 4 pesquisadores foram retirados por um avião que pousou em uma pista improvisada, enquanto o restante da equipe voltou de trenó. Os soviéticos retornaram ao local apenas uma vez, em 1967. A visita seguinte só aconteceu 40 anos depois, em 2007, quando uma equipe britânica chegou à estação do polo de inacessibilidade sem qualquer apoio mecânico. Hoje, o prédio enterrado e o busto solitário, junto com uma placa comemorativa, são reconhecidos como um monumento histórico da Antártica. Número 5. Estação baleeira abandonada. Houve um tempo em que marinheiros britânicos eram figuras centrais da indústria baleeira no hemisfério sul. Hoje, tudo o que restou foram prédios enferrujados e esqueletos de navios nos lugares onde antes existiam estações baleeiras movimentadas. E definitivamente não é o tipo de lugar onde você gostaria de ficar sozinho. Chaminés de aço enferrujadas estão caídas pelas estradas. As usinas de energia e os blocos de dormitórios estão parcialmente destruídos, com suas estruturas internas expostas pelas paredes quebradas. Camas de ferro fundido, banheiras, tubulações e fiações, além de colchões e almofadas, todos apodrecendo no ar congelante. Alguns dos enormes tanques de óleo de baleia, com 9 metros de altura e largura, parecem ter sido amassados por uma mão gigante. Essas são apenas as marcas deixadas pelo tempo e pelos ventos brutais do Oceano Austral. Nas décadas seguintes ao fechamento da estação, foram feitas algumas tentativas de restauração e remoção de destroços para tornar o local seguro para visitantes. Mesmo assim, os ventos que descem das montanhas dessa ilha subantártica continuam fazendo tudo ranger e gemer. Chapas metálicas corroídas chacoalham em suas fixações, portas batem sozinhas e as ventiladoras gigantes da antiga usina processadora ainda giram com o vento, exatamente como faziam desde que o lugar foi definitivamente abandonado, em 1965. Número 6. Cabanas assombradas. No ano de 1899, um grupo de 10 homens enfrentou um inverno inteiro na Antártica dentro dessas cabanas, que foram montadas a partir de segmentos pré-fabricados. Eles não apenas viveram ali, mas também trabalharam, montando um laboratório fotográfico e um pequeno estúdio de taxidermia para documentar a fauna do continente. O único espaço privado que cada um dos exploradores tinha era a sua própria beliche, o que significa que, na prática, passaram todo o inverno confinados em suas camas. Por décadas após o fim da expedição original, essa e outras cabanas semelhantes permaneceram quase intactas, cobertas por neve e gelo, o que ajudou a preservá-las muito além de sua vida útil esperada.
Mas será que esses abrigos históricos podem estar assombrados? Somente aqueles que participaram das restaurações sabem a resposta. O trabalho de conservação envolveu reforçar as estruturas desgastadas pelo peso da neve e castigadas pelos ventos antárticos. Também foi necessário preservar os objetos dentro das cabanas. Ao todo, 62 especialistas de 12 países diferentes contribuíram para a restauração. As 3 bases restauradas estão localizadas na ilha de Ross e incluem Cabo Royds, Cabo Evans e Hut Point. Para o futuro, uma equipe está comprometida em continuar o trabalho de manutenção desses locais históricos. Número 7. O Iate Fantasma. Também chamado de Endless Sea, o Mar Sem Fim foi um iate brasileiro que afundou na Baía de Maxwell, em Ardley Cove, na Antártica, a cerca de 1.200 quilômetros ao sul do extremo da América do Sul. Por um tempo, ele ficou conhecido como o Barco Fantasma. O iate pertencia a um conhecido jornalista e empresário brasileiro e tinha 4 pessoas a bordo quando naufragou. A tripulação estava ocupada gravando um documentário sobre a costa antártica, quando uma rajada de vento de mais de 96 km por hora atingiu o barco, empurrando-o contra o gelo. Presos no congelamento, os tripulantes enviaram um pedido de socorro por rádio, que foi captado pela Marinha do Chile, que tem uma base na região. Quando a embarcação da Marinha conseguiu se aproximar, os cineastas imediatamente pularam a bordo, escapando com segurança. Mas o mesmo não aconteceu com o barco. A água congelante que entrou no casco acabou formando gelo dentro da estrutura, expandindo e afundando o iate. Ele afundou em uma baía rasa, a apenas 6 metros de profundidade. O dono do barco conseguiu retornar ao local meses depois e, quando as condições climáticas permitiram, boias infláveis foram usadas para gradualmente trazer o iate de volta à superfície. O iate fantasma foi finalmente resgatado após quase um ano submerso. Número 8. A base militar no Ártico. A Rússia construiu recentemente uma nova base militar capaz de abrigar cerca de 150 soldados, garantindo que sua frota tenha autonomia e autossuficiência na região polar. O governo russo afirma que a base faz parte de um esforço estratégico para reforçar a presença de Moscou no Ártico, e parece que a missão foi cumprida. A estrutura conta com uma estação de radar ultramoderna, projetada para monitorar os movimentos de navios e aeronaves na região. Além disso, a Rússia expandiu recentemente a pista de pouso dessa base, ampliando seu comprimento para 3.300 metros. Isso significa que a base agora pode receber e reabastecer praticamente qualquer aeronave militar russa, incluindo caças, que podem patrulhar os céus polares. Especialistas apontam que o derretimento das calotas polares, geralmente atribuído às mudanças climáticas, está tornando os mares polares mais acessíveis para a navegação. Isso facilita a exploração de recursos energéticos e minerais ainda inexplorados na região. A construção da base, conhecida como Arctic Trefoil, foi concluída em 2017. Ela está localizada a cerca de 260 quilômetros da parte mais oriental do arquipélago norueguês de Svalbard. Para suportar o frio extremo, a estrutura foi construída sobre estacas, evitando o contato direto com o solo congelado. A base é autossuficiente em eletricidade e conta com uma clínica, biblioteca, capela, academia e até um cinema. Número 9. A língua de gelo do glaciar Erebus. O glaciar Erebus, localizado na Antártica, desce do Monte Erebus e se estende a partir da ilha de Ross, formando uma imensa língua de gelo de quase 10 quilômetros de comprimento. Essa estrutura estreita e alongada avança sobre o mar congelado, criando um cenário impressionante. A ponta da língua de gelo do Erebus se projeta para dentro das águas cobertas de neve do Estreito de McMurdo. Sua espessura varia entre 40 e 50 metros na extremidade e pode chegar a 300 metros na parte onde o glaciar ainda toca a terra firme. E sim, parece um lugar incrível para explorar. Mas essa não é uma estrutura estática. Pelo contrário, ela está sujeita a diversas forças internas e externas que afetam seu tamanho, forma e estabilidade. As línguas de gelo se formam quando uma grande massa de gelo se desloca rapidamente em direção ao mar ou a um lago, geralmente em áreas protegidas. No caso do Erebus, ele recebe proteção natural dos cabos Evans e Royds, que impedem que o gelo entre em contato direto com as águas abertas do Mar de Ross. É um verdadeiro fenômeno natural. Durante o verão, quando o gelo do Estreito de McMurdo derrete,
A língua de gelo do Erebus flutua sobre a água sem derreter, e à medida que o gelo ao redor desaparece, as ondas do mar esculpem suas bordas, criando cavernas e outras formações complexas na superfície do glaciar. Quando chega o inverno, tudo congela novamente, preservando essas estruturas únicas. Número 10. O fenômeno das pegadas elevadas. O que há de tão estranho nessas pequenas pegadas congeladas? Elas parecem flores brotando da neve. Na verdade, esse fenômeno se chama pegadas elevadas. Ele acontece em regiões que enfrentam semanas de frio seco e ventos constantes. E, infelizmente, para quem as fez, quando essas pegadas aparecem, significa que já é tarde demais para qualquer ajuda. Isso porque elas levam semanas para se formar, exigindo mais do que apenas ventos fortes. As pegadas elevadas são consideradas um sinal de alerta para o risco de avalanches, pois indicam que a neve foi submetida a um longo período de erosão pelo vento. Para que esse fenômeno ocorra, a neve precisa estar solta e seca, permitindo que os pés da pessoa compactem o gelo abaixo dela. Conforme o vento sopra, ele carrega embora as partículas de neve mais leves ao redor das pegadas. O gelo comprimido demora mais para ser erodido, então a marca dos passos continua visível por muito mais tempo do que o esperado. Isso significa que você pode seguir o rastro de alguém semanas depois que a pessoa passou por ali. Número 11. Rebocando icebergs. Você acreditaria se te disséssemos que um empresário bilionário teve a ideia de rebocar um iceberg da Antártica até o Golfo Árabe? Parece coisa de filme, mas acredite, existem empresas especializadas que projetam, produzem e fornecem equipamentos para o que o setor chama de operações de gerenciamento de gelo. Ou seja, a tecnologia para rebocar icebergs já existe. O visionário por trás dessa ideia acreditava que trazer uma grande massa de gelo flutuante até a costa dos Emirados Árabes Unidos poderia fornecer ao país uma nova fonte de água potável. No papel, parece uma ótima ideia. O plano envolvia selecionar um iceberg por meio de imagens de satélite e transportá-lo utilizando uma correia metálica patenteada que evitaria que ele se quebrasse durante a longa jornada. A viagem, que duraria cerca de 10 meses, terminaria na costa de Fujairah, um dos 7 emirados do país. O iceberg escolhido poderia ter mais de 1 quilômetro de largura. No entanto, estimava-se que ele perderia até 30% de sua massa antes de alcançar seu destino final. Se tudo saísse conforme o planejado e os testes fossem bem-sucedidos, um iceberg poderia estar a caminho do Golfo em breve. Mas aqui vai o detalhe mais impressionante. Segundo cálculos preliminares, o custo do transporte dessa gigantesca massa de gelo poderia ultrapassar os 200 milhões de dólares. Número 12. A rachadura no gelo. Este iceberg gigantesco tem aproximadamente 1.200 quilômetros quadrados e uma espessura de quase 150 metros. Para colocar em perspectiva, ele é mais de 20 vezes maior que Manhattan. O bloco colossal se desprendeu da plataforma de gelo Brunt, na Antártica, quase uma década depois que cientistas identificaram as primeiras rachaduras se formando. E, apesar de muitas pessoas apontarem imediatamente para o aquecimento global como responsável por eventos desse tipo, os pesquisadores explicam que nem todas as rupturas de gelo são causadas pelas mudanças climáticas. Na verdade, esse tipo de evento faz parte do ciclo natural das plataformas de gelo. Elas crescem até atingirem um tamanho crítico, momento em que pedaços enormes se soltam, e então o processo começa novamente. A plataforma de gelo Brunt costuma desprender icebergs, mas este evento foi o maior desde 1971. Os sinais de que algo grande estava para acontecer começaram anos antes, quando uma rachadura conhecida como North Rift apareceu e começou a avançar na direção de outra grande fissura, localizada a 34 quilômetros de distância. Essa rachadura cresceu em um ritmo acelerado, avançando mais de 800 metros por dia. Eventualmente, em questão de horas, o iceberg se separou completamente do continente. Número 13. O iceberg retangular. Os cientistas da NASA, que monitoram as mudanças climáticas nos polos, registraram imagens aéreas de icebergs com formatos incrivelmente retangulares, o que deixou a internet em polvorosa. Algumas pessoas chegaram a sugerir que eles poderiam ser obra de alienígenas, ou até mesmo cortes feitos por humanos. Mas, na realidade, esses icebergs de formato geométrico são completamente naturais.
Os pesquisadores avistaram essas formações flutuando ao largo da costa da Antártica Oriental durante uma missão de monitoramento do gelo polar. O maior deles tinha cerca de 1 quilômetro de largura. Mas, assim como em todos os icebergs, apenas 10% de sua massa era visível acima da superfície da água. O restante permanecia oculto no oceano. A forma retangular acontece porque esses icebergs se desprendem de grandes plataformas de gelo que têm superfícies planas e uniformes. Quando a ruptura ocorre, os blocos se separam de maneira semelhante a uma folha de papel sendo cortada com uma tesoura. Logo após a separação, os icebergs mantêm arestas perfeitamente retas e superfícies incrivelmente planas. Mas à medida que flutuam para o mar, suas bordas começam a ser desgastadas pelo impacto com outros blocos de gelo e pela ação das ondas, o que eventualmente dá a eles um formato mais irregular. Número 14. Os buracos crioconíticos. O nome pode parecer complicado, mas o conceito é fascinante. A palavra crioconita vem do grego. Crio significa gelo e conite significa poeira. Esses buracos enigmáticos foram observados e descritos pela primeira vez por um explorador sueco, em 1870, quando ele viajou pela calota de gelo da Groenlândia. Às vezes, a superfície das geleiras apresenta buracos de tamanhos variados, preenchidos por água e com depósitos escuros no fundo. Esses sedimentos escuros são justamente a crioconita, uma mistura de partículas minúsculas de rocha, fuligem e micro-organismos que se acumulam sobre o gelo. A crioconita pode conter partículas de poeira vinda de desertos distantes, cinzas de erupções vulcânicas e até resíduos emitidos por usinas de energia. Como esses materiais absorvem mais calor do que o gelo ao redor, eles aceleram o processo de derretimento, criando buracos cilíndricos que podem se aprofundar com o tempo. Durante o verão, esses buracos frequentemente se enchem de água, criando pequenos ambientes onde micro-organismos e minúsculos animais conseguem sobreviver mesmo nas temperaturas extremas da Antártica. Número 15. Os dedos congelados da morte. Provavelmente ninguém aqui vai querer mergulhar nas águas da Antártica tão cedo, mas se um dia isso acontecer, cuidado para não chegar perto disso. Estamos falando de um dos fenômenos naturais mais bizarros do mundo, o Brinicle, também conhecido como dedo congelado da morte. Para entender como ele se forma, imagine um enorme estalactite de gelo crescendo para baixo, dentro do oceano. Parece ficção científica, mas é real. Esses túneis congelados surgem quando a água salgada extremamente fria, chamada de salmoura, começa a afundar a partir da superfície do gelo marinho. A salmoura tem uma concentração de sal muito maior do que a água ao redor, o que faz com que ela congele a água ao seu redor à medida que desce. Com o tempo, essa formação cria um tubo de gelo oco que pode chegar até o fundo do oceano. A parte assustadora: quando o Brinicle toca o leito marinho, ele congela instantaneamente qualquer criatura que estiver por perto, aprisionando caranguejos, estrelas do mar e outros animais em um túmulo de gelo. Algumas dessas formações criam até piscinas de salmoura supergelada, conhecidas como poças negras da morte, que podem ser fatais para qualquer ser vivo que entre nelas. Número 16. O meteorito alienígena. Cientistas descobriram o que acreditavam ser sinais de vida microscópica em um meteorito de origem marciana. Esse fragmento de rocha espacial foi encontrado em 1984 por uma equipe de geólogos que explorava a região de Allan Hills, na Antártica, usando motos de neve. Esse meteorito se tornaria um dos objetos mais estudados da história. A descoberta reacendeu o campo da astrobiologia, renovou o interesse da NASA pelo planeta Marte e até mudou a maneira como alguns cientistas encaram a busca por vida extraterrestre. Os pesquisadores acreditam que a rocha se formou há cerca de 4 bilhões de anos em Marte e que chegou à Terra aproximadamente 13 mil anos atrás, após ser lançada ao espaço por um impacto violento na superfície marciana. Dentro do meteorito foram encontrados minúsculos cristais de magnetita, um mineral que na época os cientistas acreditavam ter sido produzido por micróbios antigos. Se isso fosse verdade, esses cristais seriam as formas de vida mais antigas já descobertas, com implicações profundas sobre a possibilidade de vida no universo. Impactos cósmicos em Marte podem ser fortes o suficiente para lançar fragmentos do planeta para o espaço, alguns dos quais acabam caindo na Terra, na Lua e em outros corpos do Sistema Solar.
Então era possível que esse meteorito realmente viesse de Marte. Infelizmente, pesquisas mais recentes mostraram que a maioria dos cientistas descartou a hipótese de que os cristais eram evidências de vida marciana. Apesar disso, o estudo desse meteorito trouxe avanços significativos para a ciência e continua sendo uma das rochas espaciais mais importantes já analisadas. É difícil imaginar a Antártica como algo além de um imenso deserto de gelo. Mas como mostramos aqui, esse continente esconde mistérios inacreditáveis, desde naufrágios congelados no tempo até meteoritos de outros planetas, passando por fenômenos bizarros como os dedos de gelo da morte e icebergs com formatos perfeitos. A Antártica tem muito mais do que apenas neve e frio. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!